aprender também com os católicos, tá? É claro, nós somos protestantes, não cremos na ideia de Maria como intercessora e tudo mais. Meu amigo, a gente não tem que aprender com os católicos, tá certo? Conheçam a história da igreja, conheçam os documentos da igreja, conheçam os catecismos, conheçam as confissões de fé, leiam a confissão de fé de Westminster, breve catecismo, catecismo maior, core o credo apostólico, credo niceno, credo atanasiano. Essa é a nossa fé. Conhecendo a nossa fé, então eu não preciso aprender com o catolicismo romano a respeito das naturezas de Jesus. Não preciso aprender com o catolicismo romano a respeito de quem é Deus, etc. Então, nas doutrinas que a gente tem convergência, não estou aprendendo com o catolicismo romano. Não, nesses pontos, eles professam a verdade. A verdade é verdade, certo? Independente de quem está falando. Então, no que eles professam que é verdade, amém. Nisso nós não temos nenhum problema. O nosso problema é justamente nos ensinos que fazem do catolicismo romano o catolicismo romano. Então, há doutrinas próprias que o catolicismo romano tem, que nenhuma outra tradição tem, e por isso eles são o que são. Entende? Então, é nessas doutrinas que nós divergimos, e eu não preciso do catolicismo romano para estar aprendendo a verdade, tá? Os verdadeiros mestres da igreja são suficientes para eu aprender a vontade de Jesus e para eu aprender as escrituras sagradas. O Caio Modesto tem um canal bem grande no YouTube. O objetivo desse vídeo dele é estar falando sobre uma pregação do Frei Gilson. Então ele vai estar analisando uma pregação do Frei Gilson e vai estar fazendo alguns apontamentos. Obviamente que eu não vou estar vendo toda a pregação com vocês, porque não vem ao caso aqui. Eu vou fazer um resumo da pregação, da verdade, da análise. Porque a minha análise não vai ser nem do Frei Gilson. A minha análise vai ser do Caio Modesto, porque para mim o Caio Modesto também está fazendo um desserviço, tá bom? Porque ele está trazendo notoriedade para um falso mestre, que é o Frei Gilson, no caso. Então ele vai elogiar essa pregação do Frei Gilson aqui. Não vou entrar no mérito se a pregação está correta ou não, porque, novamente, é evidente, deixa eu tornar claro mais uma vez, é evidente que o Frei Gilson, nas coisas que ele concorda com o Evangelho, nas coisas que ele concorda com o que a gente crê, porque nós cremos conforme o Evangelho, ele vai ensinar corretamente. Isso é evidente. E do ponto de eu posso até inverter a questão, do ponto de vista católico romano, quando um protestante histórico, por exemplo, um reformado, um luterano, vai ensinar sobre trindade, por exemplo, eles vão concordar com o que a gente ensina, porque nós cremos da mesma forma nesses pontos, ok? Isso é pacífico, né? Mas isso não é justificativa a gente ter pontos em comum, onde, por exemplo, o Frei Gilson ensina corretamente, para eu estar trazendo notoriedade para essa figura no meio evangélico, no meio reformado, no meio luterano, no meio, seja qual tradição protestante for, tá? Não é justificável, por quê? Porque eu vou estar trazendo notoriedade para o Frei Gilson na posição de mestre, na posição de quem ensina. Aí a gente pode fazer um monte de ressalvas que ele vai fazer aqui. A gente não concorda com o que ele ensina a respeito de imagens, etc, etc. Amigo, no momento que tu começa a criar notoriedade, tu começa a dizer que as pessoas são boas, que a gente deve escutar esse tipo de pessoa, tu tá trazendo às vezes para públicos que são novos na fé, que não tem os filtros necessários para ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, por exemplo, meu filho, deixa eu só voltar aqui. Por exemplo, meu filho, ele tem 2 anos, 3 anos, né? Fez 3 anos agora há pouco. Há conteúdos que não tem nada de errado, objetivamente falando. Por exemplo, um filme, etc, que não tem nada de errado. E uma cena, por exemplo, do filme não tem nada de errado. Uma cena do filme não tem nada de errado. Mas em várias cenas tem um conteúdo que ele não pode assistir, que ele não tem maturidade para assistir, ele não consegue fazer isso. Eu vou colocar meu filho para assistir esse filme? Não, não vou. Não vou recomendar esse filme. Por quê? Porque ele não tem capacidade para assistir o filme, embora eu pudesse selecionar 30 segundos aqui, 20 segundos ali que eu pudesse assistir. De modo geral, eu não posso assistir esse filme com ele. E é o que parece que essas pessoas querem fazer. Porque tem uma coisinha aqui que eu concordo com o Frei. Só perceba assim, que não é uma coisa pessoal, tá? Não tem nada pessoalmente com o Frei Gilson, só que como ele é o cara do momento, onde todas as pessoas estão se baseando nele, isso poderia servir para qualquer um, para qualquer herege, tá? Qualquer herege a gente poderia estar colocando, ou substituir o nome do Frei Gilson por qualquer herege. Só que ele é o do momento, então é ele que está sendo falado, né? Então, por ter alguma coisa que ele ensina certo, não justifica, tá? Ele segue essa linha aí de querer justificar, trazendo autoridade para ele, porque não tem uma coisa que a gente concorda com ele e tal. Vamos analisar a pregação de um católico. O nome desse homem aqui se chama Gilson. Ele é um frei da Igreja Católica e também um sacerdote. E também, pelo que eu vi, ele canta algumas músicas católicas. Ele é muito conhecido no meio católico. Eu quero que você compreenda algo importante. Por ele ser católico, então, nós temos que relevar algumas coisas. Por exemplo, a oração a Maria e outras coisas que ele vai falar ali durante a pregação. Vamos focar na hermenêutica, na homilética dele, tá? Para verificar se realmente ele usou o texto de uma forma correta. Será que ele pegou a Bíblia ou não? Vamos analisar essa pregação e eu quero que você pegue a sua Bíblia. Sempre tem um monte de filtro. Não, prestem atenção na oração dele, eles têm isso, eles têm aquilo, Cara, pro público leigo, se a gente tocar isso pra grande massa da igreja, muitos não têm esses filtros.
outros. E a gente tá servindo de pedra de tropeço, entende? Para quem ensina, para quem tem amor pelas vidas que são mais frágeis, isso é um atentado contra essas pessoas. Se a gente sabe que a pessoa que está ensinando, ela tem muito ensino que pode comprometer a alma do indivíduo, se tiver adesão para o inferno, para a condenação eterna, então é óbvio que a gente não pode estar trazendo esses caras e de alguma forma, mesmo que com ressalvas, tá exaltando e tal, como ele vai fazer nesse vídeo aqui, tá? Bom, como eu falei, a gente não vai ver o vídeo inteiro. Eu separei, porque assim, ele vai começar a fazer análise da pregação. Na verdade, boa parte do vídeo só o Frei Gilson fala, eu só fico escutando a pregação do Frei Gilson. Ele vai tecer alguns comentários sobre a análise, sobre o texto e tal, mas não é esse o ponto. Então eu quero ver com vocês uma parte aqui, ó, que eu separei. Ele vai fazer alguns comentários aqui no minuto 11:25. Através de Jesus Cristo. Desculpa falar isso, tá? Mas ele pregou muito melhor que muitos pastores protestantes. Muitos pastores neopentecostais e pentecostais. Ele pregou muito bem, muito melhor que eles. Eu acho, gente, que nós precisamos voltar a estudar a Bíblia. Aí tem algumas igrejas por aí, né, que sentindo no coração que você vai ser pastor. Aí no outro dia, o rapaz já é pastor. Aí não sabe pregar, não sabe fazer uma exposição da Bíblia, não sabe orientar as ovelhas e muito menos lidar com situações difíceis. Então, gente, temos que aprender também com os católicos, tá? É claro, nós somos protestantes, não cremos na ideia de Maria como intercessora e tudo mais, e muito menos orar a ela. Sim, outra coisa, né, eles têm a ideia de ícones e não imagens para adoração, e nós sabemos muito bem como que nós pensamos sobre isso, mas enfim, nós temos que aprender algumas coisas com os católicos, com os ortodoxos, nós temos que aprender, reter o que é bom. Mas até agora a pregação dele, ó. Perceba que reter o que é bom, tá? Isso vai ser importante depois. Só mais uma vez aqui. Desculpa falar isso, tá? Mas ele pregou muito melhor que muitos pastores protestantes. Muitos pastores neopentecostais e pentecostais. Ele pregou muito bem. O cara sempre vai bater no. A gente tem uma expressão aqui no sul, não sei se quando a gente diz que é uma coisa bater em cachorro morto, sabe? Uma coisa fácil de fazer. Então, tu pega assim, pra grande massa evangélica, ou entre aspas, protestante do Brasil, sempre que tu quer passar razão num argumento, tu cita que é coisa de neopentecostal, porque a gente sabe que a esmagadora maioria concorda que o neopentecostalismo é um grande problema, tá cheio de heresias, etc e tal. Então, o Frei Gilson, olha só, ele deu o trabalho de escutar uma pregação do Frei Gilson, de um padre católico, exaltando a pregação que ele tá pregando a Bíblia e tal, e aí ele vai dizer assim, que ele prega muito melhor do que muitos pastores protestantes, tá? Você sabe que eu tenho problema com esse termo protestante, mas tudo bem. E aí ele cita que muitos pentecostais e que muitos neopentecostais. Irmãos, assim, ó, quando a gente quer estabelecer uma coisa que é boa, a gente não estabelece ela baseada no que é ruim. A gente estabelece ela baseado no que é bom. A gente estabelece ela no que é o parâmetro. Não é suficiente a gente dizer assim, a pregação do Frei Gilson ou de qualquer herege que seja, é boa, porque ela é melhor do que alguns neopentecostais. Percebe que isso não é suficiente, isso não é argumento. Então, assim, ó, então vamos supor, a gente pega a pregação como sinônimo de um alimento espiritual, né? Então a gente está alimentando as nossas almas. E aí o cara vai preparar um almoço e prepara uma comida horrível, uma comida que ela é intragável, não tenho como comer. Aí alguém diz assim, não, mas ela é melhor que a comida que tem lá naquele lixo. Você percebe que isso não é parâmetro? Tipo assim, eu dizer que eu afirmar que alguma coisa é boa porque ela é menos pior do que uma coisa que todo mundo sabe que é horrível, isso não é parâmetro. Qual é o parâmetro, então? O parâmetro são os verdadeiros mestres do evangelho, né? Então, os verdadeiros pastores, aí ele utilizou o termo protestante, que ensinam o verdadeiro evangelho. E esse é o parâmetro. Então, eu comparo com esses. Comparado com esses, o Frei Gilson, enquanto mestre, ele é bom? E a resposta é não, não é bom. Por quê? Porque o seu ensino, o ensino do Frei Gilson, está carregado de heresias, sejam explícitas, ou seja, quando ele fala explicitamente, por exemplo, no outro vídeo que a gente analisou aqui, é onde ele ensina lá sobre Jesus e Maria. Então, ali é um ensino claro que está errado, quanto implicitamente, ou seja, todo o ensino, toda essa concepção que ele tem errada do catolicismo romano, ela vai estar permeada em todos os seus ensinos, porque esse é o entendimento que ele tem das coisas, entende? Então, quando a gente crê sempre em um sistema. As nossas doutrinas, elas não são isoladas. Então, os conceitos que a gente tem de uma doutrina, eles afetam todas as outras partes do que a gente crê. Então, o ensino do Frei Gilson é perigoso porque ele é um falso mestre, certo? Ele é um falso mestre, embora, como eu falei, ele possa acertar aqui e ali, né? Então, ok, mas não muda o fato de que, no todo, quando a gente analisa todo o conjunto de doutrinas que o Frei Gilson crê, ele é um falso mestre. Para mim, é um absurdo, sabe? Então, olha só, ele é menos pior do que outros caras. Tá, mas e daí, entendeu? E daí que ele é menos pior que os outros caras? Isso. Ser menos pior do que outras pessoas não torna ele bom, entendeu? Não torna ele bom. Então, por exemplo, qual é o modelo de justiça? O modelo de justiça é Jesus. Jesus é perfeito. Jesus é sem pecado. Então, o modelo de alguém justo é Jesus, certo? Só que eu penso assim, há pessoas que são piores do que eu. Há pessoas que cometeram pecados que eu jamais cometeria.
Então, todas essas pessoas, pegar lá o do bigodinho da Segunda Guerra Mundial, que todo mundo sabe quem é, com certeza, do ponto de vista dos pecados cometidos, ele é muito pior que eu. Muito pior. Só que o fato dele ser muito pior do que eu me transforma numa pessoa justa e perfeita? Não. Por quê? Porque, e mesmo tendo pessoas piores do que eu ainda não sou parâmetro. O parâmetro continua sendo Jesus. Então, porque há pessoas que ensinam pior do que o Frei Gilson, ou heresias piores do que o Frei Gilson, tornam o Frei Gilson automaticamente bom? Não. Porque ainda o parâmetro é o todo da doutrina, é os verdadeiros mestres que ensinam todo o evangelho conforme Jesus Cristo ensinou aos seus apóstolos. Isso tem que ficar claro. Bom, seguindo aqui. Muito melhor que esse. Eu acho, gente, que nós precisamos voltar a estudar a Bíblia. Aí tem algumas igrejas por aí, né, que, sentindo no coração que você vai ser pastor. Aí no outro dia, o rapaz já é pastor. Aí não sabe pregar, não sabe fazer uma exposição da Bíblia, não sabe orientar as ovelhas e muito menos lidar com situações difíceis. Então, gente, temos que aprender. Isso eu concordo 100% com ele, tá? Isso eu concordo 100% com ele, 100%. Não tenho nada a acrescentar nesse sentido. Então tá cheio de pessoas aí, começa a estudar. E aqui, ó, eu vou usar novamente o exemplo. O que é muito comum hoje em dia, tá? Muito, muito, muito comum. A pessoa tá numa igreja que é ruim. Cheio de pessoas ruins no sentido de uma má teologia mesmo, um ensino ruim, um ensino errado. E essa pessoa, ela começa a estudar. E aí, estudando, ele percebe que ele conhece mais da Bíblia, porque ele começou a estudar, do que boa parte das pessoas que integram a sua igreja local ali, ou seu círculo imediato. E aí, automaticamente, essa pessoa, ela se acha o maior intelectual do mundo, que vai começar uma reforma na sua igreja, que não precisa de mais ninguém, que já sabe de todas as coisas, e vai começar agora, ele vai já tá apto para ensinar, porque o modelo é as outras pessoas que estão no seu círculo imediato. Então, se eu sou melhor que todas essas pessoas aqui, então eu estou apto para ensinar. Não, amigo, não está. Não está, não. Então, por quê? Novamente, o parâmetro não sou eu, né? Existe um parâmetro. E onde a gente sabe os parâmetros estão na Bíblia. O que a Bíblia descreve como alguém apto para ensinar, como alguém que está apto para ser pastor. Não é o menos pior de uma igreja, entendeu? O pastor não é o menos pior de uma igreja. E nesse ponto ele tem completa razão. Ó, o Cortes Reformados colocou: eu vejo que até mesmo cristãos mais maduros não devem ouvir falsos mestres. As pessoas esquecem que existe uma ação demoníaca no ensino dos falsos mestres. Com certeza, né? É claro que no sentido da apologética, ou os pastores, eles têm que entender, ele acrescentou aqui, né? Penso que apenas mestres da igreja devem estar a par dos ensinos mentirosos para proteger suas ovelhas. É o ideal, né? São pessoas que estão preparadas para lidar com isso, né? Os pastores é inevitável, né? Então por quê? Porque os falsos mestres, eles vão atacar a igreja de alguma forma. As suas ovelhas vão ser alvo desses ataques. Eles têm que entender os ataques para conseguir rebater de uma forma convincente, né? Então tá, deixa eu voltar aqui pro Caio Modesto. Aprender também com os católicos, tá? É claro, nós somos protestantes, não cremos na ideia de Maria como intercessora e tudo mais. Não, amigo, a gente não tem que aprender com os católicos, tá certo? Aí é um ponto que, lamentável, meu caro. É o seguinte, pessoal, conheçam a história da igreja, conheçam os documentos da igreja, conheçam os catecismos, conheçam as confissões de fé, leiam a Confissão de Fé de Westminster, breve catecismo maior, leiam, decore o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano. E aí, essa é a nossa fé, certo? Essa é a nossa fé. A gente, conhecendo a nossa fé, o que a gente vai discordar do catolicismo romano? A gente vai discordar do catolicismo romano somente nos pontos que não estão de acordo com esses documentos. Então, em tudo que está de acordo, então eu não preciso aprender com o catolicismo romano a respeito das naturezas de Jesus. Não precisa aprender com o catolicismo romano a respeito de quem é Deus, etc. Então, nas doutrinas que a gente tem convergência, não estou aprendendo com o catolicismo romano. Não, nesses pontos, eles professam a verdade. A verdade é verdade, certo? Independente de quem está falando. Então, no que eles professam o que é verdade, amém. Nós andamos nisso, nós não temos nenhum problema. O nosso problema é justamente nos ensinos que fazem do catolicismo romano o catolicismo romano. Então, há doutrinas próprias que o catolicismo romano tem, que nenhuma outra tradição tem, e por isso eles são o que são. Então, é nessas doutrinas que nós divergimos, e eu não preciso do catolicismo romano para estar aprendendo a verdade, tá? Os verdadeiros mestres da igreja são suficientes para eu aprender a vontade de Jesus e para eu aprender as escrituras sagradas. Esses aspectos e ainda conseguiu aplicar. Então, gente, temos que aprender com eles também. Tá? Temos que aprender com Mais os uma vez, católicos sobre algumas coisas interessantes. Olha, eu ouço algumas pregações por aí que não chega nem aos pés da pregação desse Frei. Ele pegou até agora muito bem mesmo. Então, assim, gente, nós temos que reter o que é bom.
Agora que você já assistiu essa pregação, e eu creio que já está finalizando, retenha o que é bom. E eu quero contar um testemunho aqui, bem rapidinho, tá? Eu tive que fazer um trabalho para minha faculdade sobre o catolicismo. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir em uma igreja católica e fazer ali um relatório sobre o que acontece. É claro, gente, tem a questão das imagens e tudo mais, que eu não concordo, e também com alguns símbolos. Mas a pregação do padre foi muito boa. Ele usou a história de José e depois ele fez. Tá, olha só, aqui já mostra assim que a questão não é só uma imagem, irmãos. Não é só porque tem uma imagem lá na Igreja Católica que isso é toda a nossa divergência. Não, a imagem lá é uma das coisas, e o que eles criam, a concepção que eles têm de imagens, inclusive documentalmente nos documentos católicos romanos, quem não faz, quem não venera as imagens é condenado ao inferno, tá bom? Então é uma questão muito mais profunda que o Caio Modesto, que ele parece que ou ele não conhece ou ele ameniza muito, tá? Passa muito pano aqui pro catolicismo romano. E aí, o que eu queria comentar no final aqui com vocês é o seguinte, a parte do reter o que é bom, tá? Reter o que é bom, isso sempre enfatizado bastante aqui. Reter o que é bom. Vamos abrir aqui a Bíblia. Eu queria ver o Calvino com toda a sua luta contra os padres da época ouvindo esse suposto reformado. É, exatamente, né? Então, tipo assim, do jeito que se fala, parece que os nossos pontos de divergência, eles são simplesmente, não, aqueles acham que pode ter uma imagem aqui, a gente acha que não pode ter uma imagem. Não, os pontos são muito profundos, tá? Muito, muito profundos. E não é meramente uma imagem. A imagem é um dos problemas, mas o entendimento do que se tem das imagens e etc e tal, é muito estranho. Aprender com os católicos só pode estar de brincadeira, é verdade. Então tá, olha só, eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu só abrir minha Bíblia aqui, lembrando do reter o que é bom, né? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, eu vou ler só o contexto aqui, tá? Não desprezeis as profecias, esse é o verso 20. E o verso 21 diz, examinai tudo, retende o bem. Examinar tudo e reter o que é bom está no conceito de profecia. E isso é uma orientação que é dada nas escrituras desde o período do Antigo Testamento. Um profeta, quando ele profetizava desde o Antigo Testamento, e isso é uma bobagem que eu já escutei pessoas dizer assim, o profeta do Antigo Testamento não é igual ao profeta do Novo Testamento, porque as profecias do Antigo Testamento, elas falavam assim diz o Senhor, e elas eram infalíveis, mas as profecias do Novo Testamento, elas não eram infalíveis. É mentira, mentira. Só existe uma definição de profecia na Bíblia, e a definição de profecia na Bíblia é infalível, tá? É as palavras de Deus na boca do homem. Então, quando Deus colocava as suas palavras na boca de um homem, aquele homem era, por definição, um profeta. Quando ele transmitia essas palavras, ele transmitia palavras infalíveis, porque ele transmitia as palavras que ele ouviu diretamente do próprio Deus, ok? Então, não existe esse papo. Então, existiam profetas na igreja primitiva, se a gente ler as cartas apostólicas, o dom de profecia estava em atividade naquele período, juntamente com o dom apostólico, porque os profetas e os apóstolos fundaram a igreja Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja de Jesus, ela é fundada, em especial, sob o ofício dos profetas e dos apóstolos. Então, beleza. Então, existiam profetas lá e eles tinham que examinar as profecias e reter as profecias que eram verdadeiras. Então, eles precisavam julgar as profecias, certo? E não existia meia profecia verdadeira, né? Não existia assim, isso aqui é meio profeta bom e meio profeta ruim. Não, a partir do momento em que a profecia do indivíduo, ela não estava em conformidade com a doutrina que veio antes dele, ou ela não estava em conformidade, ou o que ele predizia do futuro não se cumpria, ele automaticamente era um falso profeta e o seu ensino não era recebido. Então, eles retinham só o que era bom, as verdadeiras profecias. A gente quer extrapolar o texto e quer colocar isso no sentido da pregação. Bom, e daí a gente vai fazer, então, o que o apóstolo Paulo manda a gente fazer, que é analisar, como eu falei no início dessa live aqui, os mestres. Então, eu tenho que analisar se o mestre é bom ou se o mestre é ruim. E eu não tenho que ficar perdendo tempo com o mestre ruim. Eu não tenho que ficar perdendo tempo com o mestre ruim. É perder tempo. Perder tempo. A gente tem que aprender a utilizar o nosso tempo com sabedoria, com inteligência. E escutar herege é perder tempo. Não, mas de 50 minutos que o cara falou, 30 segundos eu consegui aproveitar. Consegui aproveitar 5 segundos. É perder tempo, me desculpa. E durante todo o restante do tempo, tu ficou sendo bombardeado nos teus ouvidos, na tua mente, por ensinos falsos, ficou sendo bombardeado por ensinos falsos. O apóstolo Paulo, ele não confirma isso, tá? Eu quero mostrar para vocês como o apóstolo Paulo manda lidar com mestres falsos. Então, a primeira coisa, assim, antes da gente parar para filtrar pregações, eu tenho que parar para filtrar o mestre, certo?
Então não adianta assim, ó, se eu já detectei que aquele cara é falso, eu não vou ficar perdendo tempo ouvindo mais pregações dele para tentar encontrar uma coisinha boa lá no meio, sabe? Parece aquele cara que encontrou um montão de cocô e ele quer ficar chafurdando naquele cocô a tarde inteira atrás de uma coisinha boa que tem lá no meio daquele cocô. Ah, não, olha só, eu gastei a minha tarde inteira, mas eu achei uma coisinha útil lá no meio. Tá, mas aí pra tu achar essa coisinha útil lá, tu tá todo infectado de cocô, todo sujo de cocô, entendeu? Isso nunca foi o ensino apostólico, tá? A gente nunca foi ensinado a perder tempo com falso mestre, tá bom? Eu vou só ler um texto aqui rapidamente, ele tá lá em Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 1. Tito, ele foi mandado para estabelecer presbíteros, né, bispos, termos equivalentes. E os bispos, os pastores, os presbíteros, eles têm que ser aptos para ensinar, porque eles têm uma tarefa muito importante, que a tarefa deles muito importante é ensinar a verdade, ensinar a verdade. As pessoas que estão erradas, eles precisam ser aptos para convencer essas pessoas do erro e trazer elas ao arrependimento. E os falsos mestres, eles têm que ser expulsos. Eles não pode ser dado voz para essas pessoas, para falsos mestres, dentro da igreja de Deus. Então, claro que vocês vão lá pro canto deles ensinar, aí é com eles quem quer seguir eles, entendeu? Só que daí o que é interessante aqui, a gente tem pessoas que querem trazer esses falsos mestres para dentro do público da igreja. Então, por exemplo, aqui, né, quem segue a civilização cristã, tirando os caras que querem seguir para tentar refutar, são pessoas honestas que querem aprender o evangelho, são cristãos que querem aprender o evangelho. Eu jamais vou dar espaço no civilização cristã para ensinos heréticos, porque eu estaria fazendo um desserviço para quem me segue. A não ser que, como eu estou fazendo aqui, né, tu traz o ensino errado para refutar esse ensino errado. Olha só, essas pessoas, o falso mestre, ele não deve ter espaço na igreja e ele não deve ser trazido por as pessoas que têm notoriedade para influenciar os membros da igreja, tá? Então, olha só, Tito 1, lá no verso 7, ele fala assim: porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aí no verso 9 ele fala assim, ó, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Então ele tem que saber a verdade. Então, o evangelho, ele é composto de um sistema de doutrinas. Existe um sistema de doutrinas que é verdadeiro. E tudo que não está de acordo com esse sistema de doutrinas verdadeiro é falso. E o presbítero, o pastor, o bispo, ele tem que estar inteirado desse sistema de doutrinas. Para quê? É o que ele vai dizer aqui, verso 10, né? Para que seja poderoso tanto para admoestar com a sua doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, foi o que eu falei antes, né? Então, ele tem que conhecer plenamente o evangelho. Ele é capacitado para conhecer plenamente o evangelho, para que ele possa ensinar as suas ovelhas e para que aquelas pessoas que estão no erro, ele possa convencer essas pessoas que elas estão no erro para que elas sejam levadas ao arrependimento. Mas o apóstolo Paulo faz mais uma observação. Aí ele vai falar sobre falsos mestres, porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente da circuncisão, né? Então, no tempo do apóstolo Paulo, a maioria dos falsos mestres que estavam espalhados na igreja do mundo inteiro, eles eram de uma nacionalidade, eles eram judeus, né? Então é isso que ele está contextualizando aqui. Aí o que deveria ser feito com os falsos mestres na igreja, tá? O que esses falsos mestres, o que a gente deveria fazer com os falsos mestres na igreja? Aos quais convém tapar a boca. Então, aos quais convém tapar a boca. Por quê? Por quê? Porque eles são homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, por quê? Esses homens, os falsos mestres, com a sua doutrina errada, eles podem casas inteiras. Então, as casas, né, as famílias, elas são o fundamento da igreja, né? Então, a igreja ela é composta de diversas famílias. Então, há muitas e o bispo, o presbítero, no sentido espiritual, ele é protetor de todas essas famílias que estão debaixo da sua jurisdição. Então, todas as famílias que estão debaixo da jurisdição de um pastor, de um bispo, de um presbítero, ele deve proteger ela e por isso que a gente usa o termo pastor, né? Pastor protege as ovelhas dos lobos e os lobos são os falsos mestres. Então, a forma como o pastor protege as ovelhas dos falsos mestres é conhecendo a verdade e não permitindo que os lobos ensinem suas ovelhas, não permitindo que os lobos tenham voz para chamar as ovelhas, tapando a boca. Essa é a linguagem do apóstolo Paulo. E aí, os caras que têm notoriedade, olha só, esse cara aqui, ele não é pequeno no YouTube, por exemplo. Cara, é modesto aqui, deixa eu só ver. O cara tem quase 1,5 milhão de seguidores. Então, são caras que tem bastante influência, né? Aí eles chamam os falsos mestres pro seu público
e falam, a gente tem que aprender com eles, porque eles têm ensinos que são bons, e a pregação dele foi muito boa, porque ela foi menos pior do que muito lixo que a gente tem por aí. Cara, isso é papo de maluco, meu. Isso é papo de maluco, papo de gente doida, me desculpa, entendeu? Então, porque o cara é menos pior do que um monte de maluco que tem no Brasil, ele não é por isso que ele é referência, e não é porque ele ensinou uma doutrina certa, que a gente também crê daquela forma, que é justificável eu chamar um falso mestre, porque por mais que um padre ensine em alguns pontos doutrinas que a gente concorda que estão certas, no todo da sua doutrina, ele ainda continua sendo um falso mestre e ele não pode ser dado voz dentro da igreja de Deus. Não pode, não pode, tá? Então eu sinceramente, para mim isso é papo de maluco, papo de maluco. A gente tem muito que aprender com eles, não, a gente não tem muito que aprender com eles, né? A gente não tem muito que aprender com eles. Os pontos que eles concordam conosco foi os pontos que eles conseguiram não corromper do evangelho. Os pontos que eles conseguiram não corromper do evangelho são os pontos que eles concordam conosco. Os pontos que eles corromperam do evangelho, nós reformamos. Nós reformamos e voltamos para o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então não caia nesse papo aí de padre, esses padres de internet que estão bombando hoje, é papo furado, e lamentavelmente não caiam no papo desses influenciadores, tá? Querem ter um discurso de aparente união, mas nós não temos união com o erro. Nós não temos união com o erro. E é por isso que eu falei, né, na live que eu fiz sobre o credo, sobre confessionalidade, eu sempre falei, quando a gente tem os nossos documentos de fé, automaticamente há exclusão. Mas há exclusão porque nós permanecemos com a verdade. Então, por isso, mais uma vez, um apelo que eu faço aqui, estudem os documentos confessionais, estudem os documentos da igreja, para vocês não serem enganados por esses caras, tá?